Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais uma edição do Jornal Nova Era. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente. Muito boa tarde. Estamos aí quase, né? Olha, encerrando o mês de outubro. Hoje, 28 de outubro de 2022. O Jornal Nova Era começando. Você que está aí nos acompanhando, domingo tem dia de eleições, tudo isso acontecendo e agradecendo a nossa equipe, Rogério Palma e na geração da TV Mundo Maior, Jefferson Carvalho na geração da Rede Boa Nova de Rádio, o gerente de comunicação é Júlio Sena, apoio é Bruna Paz para esta realização. O nosso comentarista de hoje, boa tarde, Antônio Roberto Marchiori. Boa tarde, Damião. Boa tarde a todos vocês que nos ouvem, nos assistem por todos esses meios de comunicação. Um grande prazer estar com vocês e aproveitar esse momento inicial para cumprimentar os nossos companheiros ausentes, né? O querido Zanella, a querida Kátia, companheiros de grande, né, tempo e que certamente farão falta hoje, mas eu vou fazer o possível para, de alguma forma, suprir, né, essa ausência deles. Comentando os assuntos de hoje com vocês. Tenhamos todos um excelente jornal. Opa, vamos lá. E o primeiro tema do Jornal Nova Era de hoje é um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro aponta quais hábitos ajudam a prevenir o bullying. Olha aí, fazer refeições juntos, acompanhar as tarefas e saber o que o filho faz durante o tempo livre são 3 hábitos que podem prevenir o bullying entre adolescentes. E não só de se tornar vítima, mas também de praticar esse tipo de violência. Esses são os resultados de um estudo recém-publicado, conduzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que avaliou dados de mais de 100 mil estudantes no 9º ano de escolas públicas e privadas em todo o Brasil, a partir de questionário de pesquisa nacional de saúde do escolar. Sabe-se que a prevalência do bullying entre escolares no mundo todo é alta e não para de crescer. No Brasil, subiu 14,2% em 2009 para 21% em 2015, segundo os dados. E é um tipo de violência praticado entre pares, que tem 3 características: a intenção, a repetição e o desequilíbrio de poder entre agressor e vítima. A pandemia exacerbou problemas de saúde mental nos mais jovens. Recentemente, uma enquete com mais de 7.700 adolescentes mostraram que metade sentiu necessidade de pedir ajuda e 36% se sentiram ansiosos. E esses são dados de uma pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e pela Organização da Sociedade Civil, Viração Educa Comunicação. Olha, tá aí, né, um tema muito... Olha, tá aí, né, o estudo apontando, Marchiori, quais hábitos ajudam a prevenir o bullying. Marchiori. Eu queria primeiro fazer uma reflexão, né? Porque depois que inventaram essa palavra bullying, né? Parece que ela descobriram algo novo, né? E a gente sabe que isso, de novo, não tem absolutamente nada, né? Se a palavra para nós, principalmente brasileiros, é nova, do bullying, né? A ação, a atitude que se reveste no bullying é algo absolutamente antigo, né? A gente vê, todos nós que já assistimos filmes americanos, né, que retratam situações em escolas e universidades, via de regra, estampam lá o bullying, né? São aqueles tidos como nerds, né, aqueles estudiosos que mais se dedicam, são, de alguma forma, ridicularizados por aqueles que se sentem assim, mais moderninhos ou diferentes e querem mais bagunçar, e o outro é porque só pensa em estudar, e aí repercute toda essa questão do bullying, né? E que isso sempre existiu, a gente cansou de assistir filmes com essa temática.
Bem, não era diferente quando eu era criança e adolescente, né? Eu mesmo sofri muito bullying quando era pequeno, e por conta disso, uma vez até, e não me orgulho disso, eu fui tirar satisfação com uma pessoa que era mais forte do que eu, mais do tamanho, digamos assim, por conta dele ter feito isso com um colega meu, que não era esse nome que dava, mas de uma forma ele acabou subjugando e ridicularizando um amigo meu. E eu fui lá tirar satisfação com ele, até que trocamos uns tapas, né? Eu sou absolutamente contra a violência em todos os sentidos, mas naquela época eu quis proteger aquele meu amigo que estava passando por isso. Bem, então, como eu disse, isso desde que o mundo existe, né? Existem essas questões que são tratadas muitas vezes como uma forma de esconder frustrações, esconder certas posturas negativas que seriam muito bem tratadas no divã de um psicólogo ou de um psiquiatra, né? Mas as pessoas acabam levando isso para a sociedade, né? De uma maneira muito triste, muito equivocada, e muitas pessoas passam por isso, e eu estou falando agora aqui também que eu já passei por isso, né? E é uma coisa que precisa ser muito conversada. A gente saiu de uma situação onde isso parecia absolutamente normal, né, tolerável, para uma situação um pouco radicalizada, né, onde as pessoas, de alguma forma, falam que tudo é bullying, tudo é perseguição, tudo acaba sendo uma coisa. E toda vez que a gente generaliza uma coisa, perde o sentido, né? Acaba perdendo o sentido da essência do problema, que é aquilo do constrangimento, da ridicularização, né? Então, eu sou muito partidário, mais uma vez, do diálogo, né? Eu entendo que tanto os professores como os dirigentes das escolas, das universidades, têm que trazer isso à discussão para que as pessoas se esclareçam, né? Se informem do quanto isso chateia, do quanto isso prejudica aquela pessoa que está sendo, de alguma forma, tripudiada. Mas, essencialmente, isso deve ser feito dentro de casa, da família. Eu acredito muito na questão do exemplo, eu acredito muito na questão dos valores que os pais podem e devem passar para os seus filhos, né? Eu me esforcei, tanto eu como a Cláudia, nós esforçamos muito para passar esses valores para os nossos filhos, dizendo que o respeito às diferenças é algo fundamental. E nós somos essencialmente diferentes, todos nós. Não há ninguém igual ao outro, né? Se um é mais alto, outro é mais baixo, outro é mais gordinho, outro é de um jeito, outro é de assado. As diferenças é que faz a beleza de todos nós, né? Se nós fôssemos todos padronizados, todos iguais, que graça teria, né? Então, a diferença ela é algo fundamental para realmente estabelecer a beleza das coisas. Então, eu entendo que o diálogo sempre é algo importante, com certeza, tanto nas todas as esferas, mas a questão do exemplo, né? Porque se os pais efetivamente passarem um bom exemplo para seus filhos, como disse, em respeito às diferenças, que isso é a base de tudo, também a questão dos valores, né? Demonstrar para os seus filhos que você, de alguma forma, tripudiar ou humilhar alguém, o primeiro grande prejudicado é você mesmo, né? Porque você vai ser tido como alguém temido, alguém que não é sociável, né? Até onde isso é bom, né? Até onde isso tem algum tipo de vantagem momentânea que te traz um prazer ilusório de querer ser o bonzão da boca, né? Então, tudo isso deve ser muito bem esclarecido. É claro que isso não deveria passar a época da adolescência, né? Quando a pessoa entra na fase adulta e continua tendo esse tipo de comportamento, aí a coisa é mais séria. Aí sim a gente tem que levar para o lado do divã do psiquiatra ou do psicólogo para realmente você começar a compreender, né, as suas atitudes, porque isso passou a ser sério. Quando você fala até um adolescente, fala, tá em formação, é uma questão de transição, tudo isso bacana, né? Eu acho que até faz um certo sentido, embora, eu insisto, valores, respeito às diferenças, tudo isso tem que ser desde a tenridade. Mas, se porventura isso invade a fase adulta, eu sugiro que você procure urgente, né, um tratamento psicológico, ou até mesmo psiquiátrico, porque você precisa aprender em sociedade, viver em sociedade. E viver em sociedade, insisto,
respeito às diferenças. É isso, Daniel. Olha, do que você comentou, né, Marchiori, esse respeito às diferenças, o quanto isso é importante nesse viver em sociedade, e aí você trouxe exemplos práticos, né? É o diálogo, é o exemplo, quer dizer, é tudo isso dentro de casa, né? E aí aquilo que você está falando, e aí esse eu acho que é um recado também importante, e tudo bem, se a pessoa precisar procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, Marchiori? Tudo bem, é a velha história, é a muleta necessária para aquele momento, né, Marchiori? Sem dúvida, e já foi o tempo que, infelizmente, a ignorância de todos nós, inclusive eu me incluo nisso, de que no passado falar que alguém ia procurar um psicólogo ou um psiquiatra, não, ele tá maluco, esse cara tá meio, né, ruim da cabeça, tal. Pare com esse preconceito, gente. Na verdade, se a gente for levar a ferro e fogo, todos nós precisamos passar por tratamento psicológico para entender um pouco as nossas deficiências, nossas dificuldades de aceitação de nós mesmos e o nosso semelhante, né? Não é o caso de todos, mas alguns precisam sim o tratamento psiquiátrico. Muitas vezes a coisa se torna patológica a ponto de ser algo físico ou psíquico importante que precisa sim um acompanhamento psiquiátrico, mas isso está longe de ser essa loucura que muitas vezes se pregava no passado, está longe de ser algo que, nossa, tem que estar preocupado porque eu estou passando. Para com isso. O psiquiatra é um médico como outro qualquer, que ao invés de tratar as questões, por exemplo, sei lá, do estômago, do intestino, ou seja, o que for, ele trata da psique humana, né? E é necessário. Nós temos um grande exemplo aqui no nosso meio, que é do João Lourenço, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional, tem uma visão muito humanística da questão dessa relação paciente e médico, né? E que ele vem, ao longo do tempo, através de suas lives, através de suas palestras, através dos seus inúmeras manifestações, rompendo essas barreiras de preconceito, barreiras que acabam sendo verdadeiros entraves para que a pessoa procure ajuda. Procure ajuda e aí, quem sabe, se torne uma pessoa melhor, uma pessoa com uma convivência social melhor, insisto, respeitando o outro. E, Marchiori, tem um outro tema aqui também muito interessante, né, de um projeto que reforma bicicletas abandonadas e doa para ONGs e escolas. Além do tema diversidade e inclusão, também trabalho com mobilidade humana, ao perceber que muitos condomínios possuem bicicletas abandonadas, o que tornava um problema para os síndicos. Um grupo de amigos passou a coletar, reformar e doar as bicicletas sem uso para projetos sociais. Em 2021, a iniciativa chamada Bike Parada Não Roda repassou 500 equipamentos abandonados para novos donos. A meta é dobrar o resultado do ano passado, agora em 2022. Com o crescimento da iniciativa, os amigos passaram a ensinar crianças e adolescentes a pedalar, atuando em ONGs, como na parceria com a Casa do Zezinho e em escolas. Olha aí, além do projeto reformando bicicletas abandonadas e doando para ONGs e escolas, Marchiori. Legal. Na verdade, é uma questão cultural, né, gente? Eu conheço alguns países do mundo e vejo o quanto o nosso querido Brasil ainda está atrasado em termos de entender, né, que a solução para os problemas, boa parte dos problemas urbanos, principalmente as questões de trânsito, passam por as pessoas se conscientizarem que se todo mundo for utilizar carro, não tem espaço para todo mundo, gente. Não há essa possibilidade, né? E essa crescente, né, e não vai na mesma proporção a questão das vias públicas, a crescente de carros que está na rua, acaba sendo um problema muito sério e tende a piorar. Então, o transporte público é algo absolutamente necessário e imprescindível para qualquer metrópole. E essa cultura da bicicleta, que infelizmente aqui no Brasil já vem melhorando, né? Mas ainda tem muito a crescer. Então, atitudes como essa só vêm ao encontro do realmente incentivar que as pessoas se conscientizem que principalmente pequenas distâncias, né? Distâncias pequenas ou até médias, podem sim ser feitas através de outros tipos de meios de locomoção que não o carro, né?
Digo, o transporte público, que deveria ser melhor e deveria ser mais incentivado e melhor adequado para as nossas cidades, e também meios de transportes, como a motocicleta e a bicicleta, principalmente a bicicleta, que em outros países é uma preponderância enorme. Altos executivos, altos políticos acabam se dirigindo para os seus trabalhos de bicicleta, né? E isso é absolutamente normal. Ninguém se sente menos, ninguém se sente diferente por ser assim. Pelo contrário, demonstra a consciência dessa pessoa de que ele está preocupado com o meio ambiente, está preocupado em querer realmente fazer algo melhor para o seu planeta e também a questão de economia, né? Também economia, porque a pessoa, quando né, anda de bicicleta, ele está economizando bastante. Agora, para isso, a gente precisa melhorar a questão do respeito aos ciclistas, que, infelizmente, isso não é uma constante em nosso país, né? Essa bicicleta que está sendo reformada, ela não está indo para um lixão, ela não está sendo um descarte totalmente indevido, incoerente com a natureza, está reaproveitando para que pessoas possam se conscientizar e utilizar esse meio de transporte tão importante, tão bacana, que, além de tudo, ajuda na saúde, porque você vai fazendo uma atividade física. Então, é tudo de bom. Eu acho que isso deveria fazer pauta, ser pauta de todos os programas de governo, ser realmente pauta de políticas públicas sérias em todas as grandes capitais também, e talvez fosse uma mudança imprescindível e já bastante atrasada, que todos nós precisamos nos conscientizar. Você acompanhando a edição do Jornal Nova Era desta sexta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente. Em 2022, 20 anos de saudade da desencarnação de Chico Xavier. Nessa ocasião especial, em que nos aproximamos ainda mais da memória do médium, contamos com variada programação. Parte dela, o lançamento do filme e nos cinemas o documentário Chico para Sempre, produção da Cinética, direção de Wagner de Assis, conta com a parceria da FEB Cinema, e anote então na sua agenda, celebre conosco a história exemplar de paz, amor e humildade, desde 13 de outubro, nos cinemas, e aí aquele lembrete para você que está nos acompanhando no Jornal Nova Era, né? É sempre importante a gente estar lembrando. É aquilo que a gente está falando, vou trazer o Marchiori para conversar um pouco com a gente, é documentário. Aí, documentário, gente, é o seguinte, ó, para essa segunda semana que está em cartaz, são apenas 5 salas em São Paulo. No Cinemark Santa Cruz, no Espaço Itaú Pompeia, no Cine Reserva Cultural, no Espaço Itaú Frei Caneca e no Petra Belas Artes. Na cidade de São Paulo, é só. É só, são 5 salas. E, de novo, é aquilo, né, Marchiori? É Chico Xavier, mas é documentário. A gente tem que. Como você vê, acaba sendo importante. Como é importante a presença das pessoas no cinema agora para prestigiar o filme, porque são poucas salas. E além de poucas salas, e da semana passada era uma sessão em cada sala, né? Como é duro documentários nos cinemas, né, Marchiori? Pois é, pois é. Eu acho que eu sou um pouco diferente das pessoas, porque eu adoro documentário, sabe? Realmente é um jeito de você produzir, né, um artigo cultural ou mesmo histórico de uma maneira muito legal, né? O audiovisual, ele é bem interessante porque isso nos traz bastante esclarecimento para certas coisas. E essa resistência que a maioria das pessoas tem com relação ao documentário, né? Não, quer assistir a filme de ação, tem que ter movimento, tem que ter isso, aquilo. Claro, eu acho que tudo tem seu momento, né? Eu também gosto de filme de ação, comédia, tudo isso eu acho legal. Eu gosto também, mas eu também gosto do documentário, porque o documentário ele instrui, entendeu? Ele esclarece, ele nos traz informações, como é o caso desse documentário do Chico, que existem informações e matérias inéditas, que são muito importantes para todos nós espíritas. E o espírita, a gente sabe que uma das grandes desafios que nos foi colocado, né, por Emmanuel e toda a espiritualidade é a questão do instruí-vos, né? A gente realmente tem que nos valer de todos os meios possíveis que a Casa Espírita fornece, também
que todo o movimento espírita fornece através, por exemplo, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e também do cinema, para que a gente possa ser esclarecido, orientado de uma maneira correta, né? E nós espíritas, tendo essa consciência, ou que deveríamos ter essa consciência, deveríamos prestigiar a realização dessas atividades. Porque se a gente deixar de ir ao cinema, deixar de prestigiar o teatro, deixar de prestigiar todas essas formas de cultura, né, e artística, em especial no nosso caso espírita, nós estamos não dando a nossa contribuição para que novas peças, novos filmes, né, que sejam feitos no cinema, possam ser feitas. Então, tem essa responsabilidade, enquanto espírita, de incentivar, de dar a sua pequena contribuição, que é você ir assistir, né? Pagar o ingresso, se você não tiver condições de pagar, vai num dia que é meia ou que é mais barato, não tem problema. O importante é você prestigiar, né? E prestigiando, e aí eu quero aproveitar o gancho, prestigiando, por exemplo, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, sendo um sócio, né? Se tornando um sócio. Porque aí você vai realmente sair da sua inanição, da sua inércia, e ser proativo, contribuindo com esse grande movimento que todos nós fazemos parte. Reflitam sobre isso, gente. Não quero estar aqui como o dono da verdade, querendo falar que vocês têm que concordar comigo. Mas tenham a consciência que isso é imprescindível, né? Se nós não dermos a nossa contribuição, que cara a gente terá um dia que cobrar dos outros, né? Se nós permanecemos na nossa zona de conforto e achar que tudo tem que estar pronto para nós, né? Sem a nossa participação. E, infelizmente, muita coisa errada acontece por isso, porque a gente deixa de participar, deixa de contribuir com as coisas. Você falou do Clube Amigos da Boa Nova, então você tem algumas formas de contribuir e ficar sócio. Você pode acessar feal.colabore.org, feal.colabore.org, ou ligando 0 operadora 11 2458 3214, 0800 12 018 38, 0800 12 018 38, e o Pix do Clube Amigos da Boa Nova, 11 972 610272, 11 972 610272. Marchiori, hoje, sexta-feira, 28 de outubro aí de 2022, e domingo estaremos mais uma vez aí, agora é o segundo turno aqui em São Paulo, segundo turno para governador e também em todo o Brasil para presidente da República. Como é que você está vendo esse momento aí? Está chegando o segundo turno, Marchiori. Pois é, até que enfim, sabe, Damião? Porque, infelizmente, essas últimas eleições, o primeiro turno e o segundo turno, foi permeada por muitos embates, muitas discussões acaloradas, muitas situações que colocaram até em risco o relacionamento familiar, né? Muitos grupos de WhatsApp em família, tendo discórdia, desavenças. Gente, eu tenho a certeza de que todos nós temos um objetivo comum, né? Um objetivo de querer o melhor para o nosso município, nosso estado, nosso Brasil. Então, vamos respeitar a opinião do outro, né? Se você teve algum tipo de desavença ao longo de todo esse período com alguém, por questões de divergências de opinião política, peça desculpa, sabe? Peça desculpa, porque não vale a pena você carregar esse sentimento negativo por questões que são importantes, não tenha dúvida, são importantes, mas um tem uma opinião, o outro tem outro. Você pode não concordar com a opinião dele, mas tem que respeitar, né? Então, por favor, vamos agora aproveitar já essa reta final, onde nós vamos fazer uma verdadeira festa da democracia, né, nesse domingo, onde a gente vai realmente levar a nossa contribuição enquanto cidadão, votando naquele candidato que a gente acha o que melhor nos representa, e com a consciência e a responsabilidade, que isso sim vai repercutir muito em nossas vidas. Então, tenhamos a responsabilidade, independente do candidato que você tenha escolhido, e além disso, de dar a sua contribuição, não sejamos omissos, né?
Não vamos falar assim, não, nenhum dos dois me agrada, eu não vou votar em nenhum dos dois, não vou nem votar, né? Não faça isso, vá votar, exerça o seu direito de cidadão. Infelizmente, a gente não tem, talvez, o candidato dos nossos sonhos, como algumas pessoas assim pensam, mas é um dos dois, ou no governo estadual ou no federal. Então, aquele que mais se aproxima dos seus valores, da sua real intenção, vá lá e vote nele, sabe? Porque um dos dois será o nosso governador, o nosso presidente. Então, não adianta você ser omisso, porque isso vai acontecer, não tem outra forma. E então, não peque pela omissão, peque, vá pela ação, né? Escolha aquele melhor te representa. E faça o exercício da cidadania de uma maneira bonita, de uma maneira ordeira, sem criar mais embaraços. E, mais uma vez, vá lá, a pessoa com quem você teve desavença ao longo de todos esses dias, peça perdão, vale a pena. Quando a gente pede perdão, o primeiro a se libertar desses grilhões tão horríveis somos nós mesmos. Boa votação a todos vocês. Opa, obrigado, Marchiori. Boa votação. Vamos lá, vamos prestigiar aí e votar em mais esse segundo turno das eleições no domingo. E vamos lá, vamos trazer agora aqui, deixa eu já pedir para o Rogério ali, vamos trazer neste Jornal Nova Era de hoje o nosso giro de notícias. Vamos daí, Rogério, soltando aí hoje para a gente poder trazer o giro de notícias, pode ser? Giro de notícias. Obrigado, Rogério Palma, obrigado, gratidão aí. Vamos lá, Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, está entre os bairros mais legais do mundo, segundo a revista de turismo Time Out. O bairro paulistano aparece no 13º lugar do ranking, que é liderado por Colônia Americana, em Guadalajara, no México, e a publicação destaca o caráter boêmio e cultural da Vila Madalena. Recomenda visitas às galerias, cafés artesanais e restaurantes da região, além do Beco do Batman, que reúne o trabalho dos melhores artistas de rua de São Paulo. O ranking é composto por 51 bairros ao redor do mundo, escolhido por 20 mil moradores ouvidos pela revista. O levantamento aponta que pessoas entre 36 e 50 anos são as vítimas preferidas por golpistas na internet, sofrendo 35,9% das fraudes registradas. A pesquisa feita pelo Serasa Experian analisou movimentações suspeitas de documentos, abertura de contas e emissão de novos cartões. Segundo a empresa, os brasileiros sofreram mais de 300 mil tentativas de fraudes apenas no mês de julho. O gerente executivo de autenticação e prevenção à fraude da Serasa, Rafael Garcia, liga a idade das vítimas à faixa etária que mais utiliza os bancos pelo celular. Abre aspas. É importante destacar que o público hoje, que mais consome serviços digitais dos bancos e empresas, é um público que está na faixa entre 25 e 39 anos, assim como 40 e 59 anos. São, assim, dois grupos que são a maioria dos que mais utilizam as facilidades dos meios digitais, consequentemente, acabam sendo os grupos de alvo dos fraudadores também. Em seguida, vem as vítimas de 26 e 35 anos de idade, que aparecem em 27,5% dos golpes bem-sucedidos aplicados no mês de julho. O gerente executivo Rafael Garcia dá dicas para que as pessoas se protejam desse tipo de crime. Sempre, abre aspas, sempre desconfie de mensagens e e-mails, SMS, WhatsApp, que acabam pedindo dados pessoais ou até mesmo dados financeiros, assim como o imediatismo de mensagens que a gente acaba recebendo no dia a dia, como agendamento liberado para hoje, último dia para o saque, não perca essa oportunidade. Tudo isso é feito para ludibriar as vítimas, para que elas acreditem e acabem nem averiguando a veracidade dos conteúdos das páginas oficiais, fecha aspas, alerta ele. Além dos cuidados que se deve ter ao receber mensagens e clicar em links desconhecidos, é importante ficar atento à autenticidade do site de compras online para evitar a ação dos golpistas. Ou mais uma notícia aqui do nosso giro de notícias: Filminho, TV, Brigadeiro, Batata Frita. Olha aí, Filminho, TV, Brigadeiro, Batata Frita. Uma combinação perfeita, certo? Nem sempre. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais revela que essa associação, se for frequente, Filminho, TV, Brigadeiro e Batata Frita, pode representar um risco à saúde. Para a nutricionista Raíssa Cristina, responsável pelo levantamento, que ouviu 88 mil adultos brasileiros, a exposição excessiva às telas aumenta o consumo de alimentos industrializados e não saudáveis, o que também favorece uma frequência maior de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, hipertensão, e ela explica como funciona esse gatilho. A nutricionista destacou
Essas doenças ocorrem por fatores genéticos e hábitos ruins, como má alimentação, fumo, uso excessivo de álcool e sedentarismo. De acordo com Raíssa, para tentar diminuir a incidência desses problemas, basta fazer mudanças simples no dia a dia. De acordo com a pesquisa, quem está exposto às telas e um consumo alimentar saudável, 14% menor do que quem assiste a TV e outros eletrônicos por 3 horas ou menos por dia. Já quem se expõe de forma excessiva tem ainda a chance de consumir 35% a mais de alimentos não saudáveis. Marchiori! Eu queria comentar um pouco sobre a questão dos golpes. A primeira coisa que a gente tem como ter como certo é que toda essa questão da rede mundial de computadores, da internet, é uma coisa irreversível, gente. Cada vez mais a gente vai ter que se acostumar às compras por meio eletrônico, a você se interagir por meio eletrônico, porque isso é uma realidade. Você vê na área de advocacia, durante a pandemia tivemos audiências online que muitas delas estão persistindo, mesmo agora depois da pandemia, porque é uma realidade mais inteligente. Você ganha tempo, você ganha mobilidade, várias coisas. Então, o problema não é a internet, o problema não é a questão do relacionamento virtual, e sim a má intenção das pessoas que possam existir. Bom, desde o tempo do famoso bilhete premiado, onde aquela pessoa, né, disse que ia fazer uma viagem, precisava trocar o bilhete e tal, via de regra, os golpes pressupõem alguém que queira levar alguma vantagem, né? Não estou dizendo, não estou criticando, mas normalmente aquela pessoa fala, poxa, vou ganhar um dinheiro aí fácil, né? Então, quando você vê que a coisa está muito fácil, muito diferente do normal que está sendo praticado, suspeite. Suspeite disso. Se o valor do bem que você está adquirindo está muito baixo, se as vantagens que estão dando são muito fora do normal, suspeite. Tente levantar as informações da forma como o Damião esclareceu agora, vendo a veracidade do site, de quem está fazendo. Eu já caí em golpe, né? O golpe, todos nós, quem nunca, né? Quem nunca, de alguma forma, já caiu em algum golpe? E isso acontece. Aí depois você pensa, puxa, pisei na bola nisso, não observei tal coisa. Então fique atentos, porque existem as pessoas mal intencionadas, mas quando você suspeitar, não vá pelo impulso. Se reserve o direito de obter garantias e, na dúvida, não faça o negócio, não compre, né? Eu acho que, pelo menos aí, você pode ter perdido uma oportunidade, mas pode também ter deixado de cair num golpe, né? Pesquise na internet, ela também é boa para isso. Usar a internet pelo lado positivo, né? E quem nunca, né, Marchiori? Mas é isso, né? Na verdade, acho que é o que a própria matéria também fala. Não adianta ir pelo impulso, não, porque é o último dia, atenção para não sei o quê. Gente, parou, sabe? Se tiver que, então, você larga e fala, meu, então façam o que quiserem fazer aí e boa, sabe? É a gente ter o nosso tempo para poder pesquisar e fazer as coisas com tranquilidade, né, Marchiori? Sem dúvida, Damião, sem dúvida. É como eu disse, quando você acaba enxergando uma oportunidade maravilhosa, parece que a gente baixa a guarda e essas formas que nos causam certas precauções, a gente acaba deixando de utilizá-las. Então, eu penso muito, quando você está muito assim impulsivo com uma coisa, pensa, faz daqui a 10, 15 minutos. Lembra o Chico quando dizia do gole d'água? Né? Acho que dá para utilizar aqui também. Né? Quando você for responder a uma ofensa ou repelir algo que te falou, antes de fazê-lo, vá lá, pega um copo de água, deixa um pouco na boca, né? Dá aqueles segundos, você vai ter certeza de que a tua reação vai ser diferente mesmo após alguns segundos. Então, é mais ou menos isso. Né? Se você está muito impulsivo para fazer algo, vá lá, toma um café, dá uma volta, deixe para amanhã, né? Você pode ter perdido uma oportunidade? Até pode, mas eu acho que essa precaução ela é mais benéfica do que não. Então, tenha cautela, pesquise, que certamente vai minimizar muito os seus prejuízos.
Deixa eu convidar um convite a você, amigo ouvinte, telespectador, Encontro com a Cultura deste mês do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Mais do que nunca, Kardec, em tempos atuais, a importância de verdadeiramente entendermos a obra de Allan Kardec na decodificação da doutrina espírita e seus objetivos para o futuro espiritual da humanidade se torna necessário. Então, venha participar desse momento com a presença do convidado Jader Kalel, no Encontro com a Cultura Espírita presencial, na Unidade Doutrinária de Santana, única apresentação. 29 de outubro, conhecido como amanhã, 29 de outubro, 19 horas e 30 minutos, abertura musical com o Coral Lírios, na Unidade Doutrinária de Santana, Rua Duarte de Azevedo, 691, próximo do metrô Santana. Marchiori, está terminando mais uma edição do Jornal Nova Era. Obrigado, gratidão, 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 Marchiori. Ufa, estar aqui sem a Zanella e a Kátia, olha, não é fácil, gente. Por isso, peço a eles, não faltem mais, pelo amor de Deus, vocês fazem falta. Bom, gente, bom final de semana, boa votação, que Deus abençoe e ilumine a mente de todos vocês. Obrigado. Os comentários de Antônio Roberto Marchiori, nos auxiliando aqui na transmissão, Rogério Palma, e na geração da TV Mundo Maior, Jefferson Carvalho, na geração da Rede Boa Nova de Rádio, o gerente de comunicação é Júlio Sena, o apoio é de Bruna Paz. Gratidão, 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 e até uma próxima oportunidade em mais uma edição do Jornal Nova Era. Tchau, gente. Termina aqui o Jornal Nova Era.